Na tarde de hoje, vamos conhecer aqui na Casa Camelo a exposição Caleidoscópio, Formas do Desígnio. E logo na entrada nós já temos uma obra do artista Aquino. E essa obra se chama Lição e são peças de MDF policromadas. E vamos iniciar então o nosso percurso aqui ao longo dessa mostra, que tem a curadoria e orientação de Flávia Bertinato e Sandro K. E a Casa Camelo, ela está localizada aqui na rua Santo Agostinho, número 365, aqui no bairro Sagrada Família. Já estamos vendo agora o trabalho da artista Camila Gama, e esse trabalho utilizou a técnica de nanquim sobre papel. E logo ao lado nós vamos ver o trabalho de Cadu Damascena, e a técnica utilizada é o lápis de cor sobre papel. E este artista, ele fez uma série de 4 desenhos, e no qual ele deu o nome aí de Enleios. Toda essa mostra pode ser conferida do dia 14/5 até o dia 3/6, de forma gratuita aqui na Casa Camelo. Vamos ver a seguir o trabalho da artista Lara Reis. E nesse trabalho ela pôs o nome da natureza de Vênus, e a técnica utilizada foi lápis de cor, aguada, iluminador, colagem, cerâmica, pérolas e também o uso de estampas. E são trabalhos bem interessantes destes artistas que estão sendo formados lá na EBA, que é a Escola de Belas Artes da UFMG. Em seguida, a gente está vendo agora o trabalho do Patrick Carvalho, um trabalho chamado Abominação, a Queda do Ícone, e que são desenhos de nanquim sobre pano de chão. Essa exposição ela foi inspirada na dinâmica de um caleidoscópio e expõe então um olhar multifacetado sobre a imagem, transformando o ato de expor em um exercício de novas significações e visibilidades infinitas. Estamos caminhando agora para conhecer o trabalho da artista Júlia Santos, e esse trabalho é chamado de Entrelaços do Ser, e a técnica utilizada foi fita crepe azul, nanquim e colagem sobre papel. E ao lado nós temos o trabalho de André Luiz, esse artista que colocou o nome dessa obra de Recolhimento, e a técnica usada foi o nanquim sobre papel. E em seguida nós vamos ver o trabalho do artista Kaoru Watanabe, ele que criou essa série chamada Cozido, e esse trabalho foi utilizado aí diversas técnicas mistas artísticas. E vemos agora o trabalho da artista Gabi Damasceno. Esse trabalho é chamado Fragmentário, e a técnica utilizada foi lápis de cor sobre vidro texturizado. Essa exposição ela reúne obras artísticas de 23 artistas que, após diversas experimentações e descobertas, eles foram criando esse resultado que nós estamos vendo à medida que nós vamos percorrendo todo esse espaço. Nós chegamos agora no trabalho da Gabriela Rebeca, e esse trabalho é chamado Irmãs Estelares, e a técnica utilizada foi o bordado sobre viludo. E este resultado dessas produções artísticas é um caminho para o olhar sem limitações, tal qual um caleidoscópio, que à medida que se movimenta, ele abre-se em imagens oriundas de seus ateliês para o mundo. Vamos agora conferir o trabalho da artista Alice Augusta, e a técnica utilizada nesse trabalho chamado de Pedaço do Finito é o nanquim prateado com bico de pena sobre papel preto profundo. E chegamos agora no trabalho da artista Luana Leco, e ela que criou essa série chamada Relicário Fantasma. Vou aproximar para que possa ver os trabalhos dela. Estando de longe é uma visão, quando você aproxima você consegue ver
o sentido poético que ela fez esse trabalho. E a técnica utilizada é o lápis de cor. E logo ao lado nós vamos ver o trabalho do artista João Mendonça. É um trabalho chamado Em Construção e é desenho sobre americano cru e a utilização também de tijolos. Vamos caminhar nesse espaço aqui agora para conhecer o trabalho da artista Lavínia Alanis. E esse trabalho é chamado de ossamenta. E a técnica utilizada foi o nanquim e guache sobre papel de aquarela. As produções artísticas, elas são um conjunto de processos pelos quais uma ideia, um sentimento ou um conceito humano é transformado em uma obra de arte concreta. E ela engloba desde a inspiração inicial, que vai passando ali pela experimentação de técnicas, até a materialização, circulação e percepção dessa obra. E o público, quando visitam galerias, museus ou lugares que têm essas exposições artísticas, eles vão conhecendo essa jornada artística que inicia na pesquisa, na organização mental e a experimentação usada pelo artista para dar uma forma à sua expressão. E de forma metafórica, esse caleidoscópio aqui que vai movimentando essas imagens que vão oriundas aí dos seus diversos ateliês, elas não são imagens estáveis ou estanques. Estamos agora aproximando dos trabalhos da artista Mônica Victor. Essa série é chamada O Pesar, e todo esse trabalho foi feito utilizando a técnica de carvão sobre papel. E quando é falado sobre imagem, é esse tratamento de variabilidades, tal qual um prisma e suas facetas, tal qual um caleidoscópio, que quando ele mira para um determinado objeto, ele instaura outras visibilidades sobre o mesmo. Vemos agora o trabalho da artista Luísa Brandão, e esse trabalho é chamado Deus Rei. E a técnica utilizada para que ela fizesse essas obras foram utilizadas para tal a xilogravura, a linoleogravura e chinicolé sobre papel. E outra observação importante, que esse dispositivo, que é o caleidoscópio, nessa exposição, ele é evocado em seu sentido metafórico, como se fosse ali um modo de olhar a produção desses jovens artistas, pesquisadores, que estão ligados ali exclusivamente pela linguagem do desenho e pela convivência no mesmo espaço de criação. E que em comum talvez somente o desejo de produzir, o desejo dessa produção. Vamos ver agora o trabalho da artista Cecília Torres, chamado de languidez, e a técnica utilizada foi o vergalhão e fio náutico sobre tela. O visitante, ao caminhar por essa exposição, ele vai conhecendo as diversas técnicas possíveis e essas variabilidades que é o poder artístico e o poder de produzir e trazer essa produção para o olhar daquele que é o espectador. Vemos agora o trabalho do artista Lucas Lima. Esse trabalho é chamado Estação de Produção Ateliê. E a técnica utilizada foi o nanquim sobre papel. Como pode ser visto, é como se fosse uma plataforma de trabalho, onde podemos ver um livro de artista, podemos ver ali o nanquim, que é essa tinta escura, para quem não conhece, né, uma tinta de origem chinesa. Estamos vendo agora o trabalho da artista Eduarda Lucas, chamado Piscinas, e a técnica utilizada é aquarela, lápis de cor e marcador sobre o papel. Lembrando também que essa artista está com uma exposição lá no corredor da EBA, chamada Eremita, que vale a pena conferir utilizando essa mesma técnica. Logo ao lado aqui do seu trabalho, nós vamos conferir também os trabalhos artísticos da artista Wendy Yamazaki. Esse trabalho é chamado Anamnese,
é um conjunto de fotografias digitais e colagem, que é a técnica utilizada por essa artista. E dando sentido à exposição, ao modo do caleidoscópio, nós vamos percebendo que as formas e as imagens, os desenhos, eles revelam-se em poéticas multifacetadas, gritantes ou silenciosas, grandes ou diminutas, vazias ou cheias. Estamos vendo agora o trabalho de Gabriela Rezende. Não tem título, mas a técnica utilizada é o lápis de cor sobre papel verger. À medida que a gente aproxima a imagem, a gente consegue entender um pouco a proposta dessa artista. E ao lado do trabalho dela, vamos conferir o trabalho do artista Eric Piquerotti, nessa série chamada Cru Amarelo, e em sua produção ele utilizou técnica mista. E assim vamos vendo esses processos de criações singulares, dinâmicos e também estáveis, que podem suscitar elaborações aí surpreendentes de visibilidades, narrativas, temas infinitos e, sobretudo, novas significações às imagens. E encerrando a nossa visita, nós vamos conferir agora o trabalho da artista Vitória ERS. É um trabalho sem título e cuja técnica utilizada foi a ilustração digital, a impressão sobre papel couché, ali fosco, na gramatura de 300 gramas. Concluímos, portanto, a nossa visita aqui na exposição Caleidoscópio Formas do Desígnio, uma exposição multifacetada, bem interessante, e que vai ser agora incluída no canal Repositório Artístico Mineiro, para que possa ser compartilhada nos mais diversos meios artísticos do Brasil e também do exterior, considerando aí o alcance que é a plataforma do YouTube.